Herculano Pires, Educação para a Morte. Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Nesta obra, Herculano nos mostra que o ser humano deve ser educado, não só para esta vida atual, mas também preparando-se, através do aperfeiçoamento intelectual e moral, para as próximas existências, alternando-se no mundo espiritual e no mundo material, dentro do longo processo de evolução a que estão vinculados todos os seres do universo. Herculano Pires desencarnou a 9 de março de 1979, em sua residência em São Paulo. O coração recusou-se a prosseguir funcionando, abrindo ao filósofo do Espiritismo as portas do novo mundo velho. Sim, novo e velho ao mesmo tempo, como ele afirma aqui, nesta obra, ressaltando, porém, que o velho não significa roto, carcomido, mas pré-existente, anterior, real. E Herculano mergulhou fundo nesse novo mundo, o mergulho de quem houvera se autoeducado durante mais de 6 décadas para a realidade dialética da morte. Fora reconquistar todas as prerrogativas do espírito, perdidas ao renascer no corpo humano. Um pouco antes, porém, que o sol da vida somática baixasse de vez no horizonte da experiência terrena, Herculano revisou os conceitos humanos da morte, chegando à conclusão de que a fuga da morte, tantas e tantas vezes repetida pelo homem, significa a fuga da própria vida. Por isso, às vésperas de encetar a grande viagem, na tranquilidade silenciosa de suas pródigas madrugadas, gostosamente insones, o filósofo leal a Kardec reuniu as experiências, positivas ou frustradas, da cultura humana para afirmar a necessidade de instituir-se na Terra a educação para a morte. O homem nasce e ensinam-lhe a educação para a vida. Não obstante, a morte é o certo negado, omitido sempre que possível, pintado nas cores do vazio misterioso. Por isso, nem há vida plena nem morte tranquila. Tudo se resume num viver em sobressaltos que as próprias religiões alimentam. Portanto, ao comemorar a passagem do 5º aniversário da morte de Herculano Pires, Edições Correio Fraterno entrega este Educação para a Morte, na certeza de que com ele o leitor terá a oportunidade de revisar os seus caminhos da vida, a verdadeira, claro. Wilson Garcia. 1. Educação para a Morte. Vou me deitar para dormir. Mas posso morrer durante o sono. Estou bem, não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento. Nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção, nem uma possibilidade. É uma certeza. Quando o júri de Atenas condenou Sócrates à morte ao invés de lhe dar um prêmio, sua mulher correu aflita para a prisão, gritando-lhe: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. O filósofo respondeu calmamente: eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero: mas é uma sentença injusta. E ele perguntou: preferias que fosse justa? A serenidade de Sócrates era o produto de um processo educacional, a educação para a morte. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida. Esquecemo-nos de que vivemos para morrer. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela sem o menor preparo. As religiões nos preparam, bem ou mal, para a outra vida. E depois que morremos encomendam o nosso cadáver aos deuses, como se ele não fosse precisamente aquilo que deixamos na terra ao morrer, o fardo inútil que não serve mais para nada. Quem primeiro cuidou da psicologia da morte e da educação para a morte, em nosso tempo, foi Allan Kardec. Ele realizou uma pesquisa psicológica exemplar sobre o fenômeno da morte. Por anos seguidos falou a respeito com os espíritos de mortos. E, considerando o sono como o irmão ou primo da morte, pesquisou também os espíritos de pessoas vivas durante o sono. Isso porque, segundo verificara, os que dormem saem do corpo durante o sono. Alguns saem e não voltam, morrem. Chegou, com antecedência de mais de um século, a esta conclusão a que as ciências atuais também chegaram,
Com a mesma tranquilidade de Sócrates, a conclusão de Victor Hugo: morrer não é morrer, mas apenas mudar-se. As religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. Mas, nascidas da magia e amamentadas pela mitologia, só fizeram complicar as coisas. A mudança simples de que falou Victor Hugo transformou-se, nas mãos de clérigos e teólogos, numa passagem dantesca pela selva selvagem da Divina Comédia. Nas civilizações agrárias e pastores, graças ao seu contato permanente com os processos naturais, a morte era encarada sem complicações. Os rituais suntuosos, os cerimoniais e sacramentos surgiram com o desenvolvimento da civilização, no deslanche da imaginação criadora. A mudança revestiu-se de exigências antinaturais, complicando-se com a burocracia dos passaportes, recomendações, trânsito sombrio na barca de Caronte, processos de julgamento seguido de condenações tenebrosas e assim por diante. Logo mais, para satisfazer o desejo de sobrevivência, surgiu a monstruosa arquitetura da morte, com mausoléus, pirâmides, mumificações, que permitiam a ilusão do corpo conservado e da permanência fictícia do morto acima da terra e dos vermes. Morrer já não era morrer, mas metamorfosear-se, virar múmia nos sarcófagos ou assombração maléfica nos mistérios da noite. As múmias, pelo menos, tiveram utilidade posterior, como vemos na história da medicina, servindo para os efeitos curadores do pó de múmia. E quando as múmias se acabaram, não se achando nenhuma para remédio, surgiram os fabricantes de múmias falsas, que supriam a falta do pó milagroso. Os mortos socorriam os vivos na forma lobateana do pó de pirim-pim-pim. Muito antes de Augusto Conte, os médicos haviam descoberto que os vivos dependiam sempre e cada vez mais da assistência e do governo dos mortos. De toda essa embrulhada resultou o pavor da morte entre os mortais. Ainda hoje os antropólogos podem constatar, entre os povos primitivos, a aceitação natural da morte. Entre as tribos selvagens da África, da Austrália, da América e das regiões árticas, os velhos são mortos a pauladas ou fogem para o descampado a fim de serem devorados pelas feras. O lobo ou urso que devora o velho e a velha expostos voluntariamente ao sacrifício será depois abatido pelos jovens caçadores que se alimentam da carne do animal reforçada pelos elementos vitais dos velhos sacrificados. É um processo generoso de troca no qual os clãs e as tribos se revigoram. O pavor maior da morte provém da ideia de solidão e escuridão. Mas os teólogos acharam que isso era pouco e oficializaram as lendas remotas do inferno, do purgatório e do limbo, a que não escapam nem mesmo as crianças mortas sem batismo. De tal maneira se aumentaram os motivos do pavor da morte, que ela chegou a significar desonra e vergonha. Para os judeus, a morte se tornou a própria impureza. Os túmulos e os cemitérios foram considerados impuros. Os cenotáfios, túmulos vazios construídos em honra aos profetas, mostram bem essa aversão à morte. Como podiam eles aceitar um Messias que vinha da Galileia dos gentios, onde o palácio de Herodes fora construído sobre terra de cemitérios? Como aceitar esse Messias que morreu na cruz, vencido pelos romanos impuros, que arrancara Lázaro da sepultura, já cheirando mal, e o fizera seu companheiro nas lides sagradas do messianismo? Ainda em nossos dias o respeito aos mortos está envolvido numa forma velada de repulsa e depreciação. A morte transforma o homem em cadáver, risca-o do número dos vivos, tira-lhe todas as possibilidades de ação e, portanto, de significação no meio humano. O morto está morto, dizem os materialistas e o populacho ignaro. O Papa Paulo VI declarou, e a imprensa mundial divulgou em toda parte, que existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Isso quer dizer que a própria Igreja nada sabe da morte, a não ser que morremos. A ideia cristã da morte, sustentada e defendida pelas diversas igrejas, é simplesmente aterradora. Os pecadores ao morrer se veem diante de um tribunal divino que os condena a suplícios eternos. Os santos e os beatos não escapam às condenações, não obstante a misericórdia de Deus,
que não sabemos como pode ser misericordioso com tanta impiedade. As próprias crianças inocentes, que não tiveram tempo de pecar, vão para o limbo misterioso e sombrio pela simples falta do batismo. Os criminosos broncos, ignorantes e todo o grosso da espécie humana são atirados nas garras de Satanás, um anjo decaído que só não encarna o mal porque não deve ter carne. Mas com dinheiro e adoração interesseira a Deus essas almas podem ser perdoadas, de maneira que só para os pobres não há salvação, mas para os ricos o céu se abre ao impacto dos Te-Deums suntuosos, das missas cantadas e das gordas contribuições para a igreja. Nunca se viu soberano mais venal e tribunal mais injusto. A depreciação da morte gerou o desabrido comércio dos traficantes do perdão e da indulgência divina. O vil dinheiro das roubalheiras e injustiças terrenas consegue furar a justiça divina, de maneira que o desprestígio dos mortos chega ao máximo da vergonha. A felicidade eterna depende do recheio dos cofres deixados na terra. Diante de tudo isso, o conceito da morte se azinhavra nas mãos dos cambistas da simonia, esvazia-se na descrença total, transforma-se no conceito do nada, que Kant definiu como conceito vazio. O morto apodrece enterrado, perdeu a riqueza da vida, virou pasto de vermes e sua misteriosa salvação depende das condições financeiras da família terrena. O morto é um fraco, um falido e um condenado, inteiramente dependente dos vivos na terra. O povo não compreende bem todo esse quadro de misérias em que os teólogos envolveram a morte, mas sente o nojo e o medo da morte, introjetados em sua consciência pela farsa dos poderes divinos que o ameaçam desde o berço ao túmulo e ao além-túmulo. Não é de admirar que os pais e as mães, os parentes dos mortos se apavorem e se desesperem diante do fato irremissível da morte. Jesus ensinou e provou que a morte se resolve na Páscoa da ressurreição, que ninguém morre, que todos temos o corpo espiritual e vivemos no além-túmulo como vivos mais vivos que os encarnados. Paulo de Tarso proclamou que o corpo espiritual é o corpo da ressurreição, capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios. Mas a permanente imagem do Cristo crucificado, das procissões absurdas do Senhor morto, heresia clamorosa, as cerimônias da via sacra e as imagens aterradoras do inferno cristão, mais impiedoso e brutal do que os infernos do paganismo, marcados a fogo na mente humana através de 2 milênios, esmagam e envilecem a alma supersticiosa dos homens. Não é de admirar que os teólogos atuais, divididos em várias correntes de sofistas cristãos moderníssimos, estejam hoje proclamando, com uma alegria leviana de debilóides, a morte de Deus e o estabelecimento do cristianismo ateu. Para esses novos teólogos, o cadáver de Deus foi enterrado pelo louco de Nietzsche, criação fantástica e infeliz do pobre filósofo que morreu louco. O clero cristão, tanto católico como protestante, tanto do Ocidente como do Oriente, perdeu a capacidade de socorrer e consolar os que se desesperam com a morte de pessoas amadas. Seus instrumentos de consolação perderam a eficiência antiga, que se apoiava no obscurantismo das populações permanentemente ameaçadas pela ira de Deus. A Igreja, mãe da sabedoria infusa, recebida do céu como graça especial concedida aos eleitos, confessa que nada sabe sobre a vida espiritual e só aconselha aos fiéis as práticas antiquadas das rezas e cerimônias pagas, para que os mortos queridos sejam beneficiados no outro mundo ao tinir das moedas terrenas. O Messias espantou a chicote os animais do templo que deviam ser comprados para o sacrifício redentor no altar simoníaco e derrubou as mesas dos cambistas, que trocavam no templo as moedas gregas e romanas pelas moedas sagradas dos magnatas dispenseiros da misericórdia divina. O episódio esclarecedor foi suplantado na mente popular pelo impacto esmagador das ameaças celestiais contra os descrentes, esses rebeldes demoníacos. Em vão o Cristo ensinou que as moedas de César só valem na terra. Há 2000 anos essas moedas impuras vêm sendo aceitas por Deus para o resgate das almas condenadas. Quem pode, em sã consciência, acreditar hoje em dia numa justiça divina que funciona com o mesmo combustível da justiça terrena? Os sacerdotes foram treinados a falar com voz impostada, melíflua e fingida, para,
À semelhança da voz das antigas sereias, embalar o povo nas ilusões de um amor venal e sem piedade. Voz doce e gestos compassivos não conseguem mais, em nossos dias, do que irritar as pessoas de bom senso. O Cristo Consolador foi traído pelos agentes da misericórdia divina que desceu ao banco das pechinchas, no comércio impuro das consolações fáceis. Os homens preferem jogar no lixo as suas almas, que Deus e o diabo disputam não se sabe por quê. 2. Conceito atual da morte. O pó de múmia desapareceu no seu próprio desprestígio. Sua ineficácia curativa correspondia à ineficácia das múmias para eternizar os corpos perecíveis. A cultura do Renascimento floresceu e desenvolveu-se na Terra. Em vão a Igreja condenou as pesquisas, combateu-as, amaldiçoou-as. Galileu teve de se defender perante os tribunais da Inquisição. Giordano Bruno foi queimado em fogueira criminosa e herética por sustentar que a Terra girava em torno do Sol. Descartes, o filósofo espadachim que não engoliu a falsa paciência dos padres do Colégio de La Flèche, teve de fugir para a Suécia e, num golpe de esgrima, recolocar o problema copérnico do heliocentrismo: a Terra é fixa na sua atmosfera, escreveu, que gira em torno do Sol. Os paquidermes da ciência divina não perceberam o golpe. A família de Spinoza teve de fugir de Portugal para a Holanda. Sua mãe o levava no ventre e Portugal perdeu a única chance de ter um filósofo de verdade. Spinoza nasceu na Holanda e esmagou com sua ética a pobreza mental dos clérigos. Francis Bacon sofreu perseguições mas não cedeu. Nasceu o movimento de resistência lógica em todo o mundo e a ciência humana arquivou na Terra a suposta e infusa ciência divina. Gritaram os retrógrados que o ateísmo dominava o mundo. Mas os resistentes não cediam e ganhavam todas as batalhas nas emboscadas da inteligência. Expulso da sinagoga, guardiã esclerosada da Bíblia judaica, Spinoza traça os lineamentos da matemática filosófica, esfarelando em seus dedos a calúnia do ateísmo para a nova cultura. Fez do conceito de Deus o fundamento do pensamento. Estruturou o panteísmo em termos esmagadores. Chamaram-no ébrio de Deus. Kant correu em socorro a Rousseau com sua crítica da razão. Voltaire feria com o sorriso da sua ironia mortal a fera encurralada do Vaticano e a chamava corajosamente, l'infeme. Com um pé na cova e outro na terra firme, como dizia de si mesmo, manejava com perícia suas armas terríveis. Não temia a morte, pois já se considerava, por sua saúde periclitante, um semimorto. Nada se podia fazer contra ele, senão suportá-lo. O século XVIII consolidara o prestígio da ciência. Os clérigos, batidos em todos os setores, lutavam para restabelecer o prestígio divino que eles mesmos haviam destruído. O evolucionismo de Spencer se opunha brilhantemente à concepção estática do mundo. Darwin pesquisava o problema das origens do homem em termos puramente materiais, mas Wallace dosava o seu materialismo com a verdade espiritual. O século XIX sofria então a invasão dos mortos, na América e na Europa. Os fantasmas contrabalançavam, com suas aparições, o desequilíbrio materialista da nova cultura, baseado na heresia das pesquisas científicas. Foi então que Denisard Rivail, discípulo de Pestalozzi, continuador do mestre, professor universitário, filósofo, sacudiu os novos tempos com a publicação de O Livro dos Espíritos, proclamando o restabelecimento da verdade espiritual contra o vandalismo teológico. Um homem solitário, dotado de profundo saber e lógica inabalável, despertava contra si todas as forças organizadas do novo mundo cultural. E sozinho enfrentava as iras da Igreja, da ciência e da filosofia. Kant, que testemunhara os fenômenos de evidência do sábio sueco Swedenborg, não arredava pé da sua posição científica, afirmando que a ciência só era possível no plano sensorial, onde funciona a dialética. Era impedido ao homem penetrar nos problemas metafísicos. Mas Kardec respondia com os fatos, sob uma avalanche de contradições sofísticas, despejadas sobre ele de todos os quadrantes da nova cultura. Lutou e sofreu sozinho, solitário na sua certeza.
Ensinava sem cessar que os fenômenos mediúnicos eram fatos, coisas palpáveis e não abstrações imaginárias. O sábio inglês William Crookes, chamado a combatê-lo, entrou na arena das pesquisas psíquicas por 3 anos e confirmou a realidade da descoberta kardeciana. Friedrich Zollner fez o mesmo na Alemanha e conseguiu resultados positivos. Horowitz confirmou a realidade dos fenômenos em Varsóvia. O século XIX, como diria mais tarde Leon Denis, tinha a missão de restabelecer cientificamente a concepção espiritual do homem. O movimento neo-espiritualista empolgou a Inglaterra e os Estados Unidos. Lombroso levantava-se irado, na Itália, contra essa ressurreição ameaçadora das antigas superstições. O professor Sciaia, de Milão, o desafiou para assistir experiências com a famosa médium Eusapia Palladino. Lombroso aceitou o desafio e teve a aventura de receber nos braços sua própria mãe num fenômeno de materialização. Charles Richet, na França, funda a metapsíquica. Era o maior fisiologista do século, prêmio Nobel, diretor da Faculdade de Medicina de Paris. Kardec, o solitário, já não estava mais só. Numerosos cientistas e intelectuais o apoiavam. Conan Doyle, médico e escritor de renome, tornara-se ardoroso propagador do espiritismo. Victor Hugo pronunciou-se a favor da nova doutrina. Estava cumprida a missão do século XIX e Leon Denis fazia conferências em toda a Europa sobre a missão do século XX. Clérigos e teólogos sensibilizaram-se com os acontecimentos e surgiu numa igreja de Paris um sacerdote corajoso, Meningen, professor da Sorbonne, que pregava a favor do espiritismo e escreveu um livro a respeito, O Cristianismo do Cristo e o dos seus Vigários. Foi expulso da igreja. Em 1935 Richet falecia em Paris, entregando aos seus discípulos a obra monumental do Tratado de Metapsíquica. Gelée e Hoste deram prosseguimento à sua obra, no Instituto Internacional de Metapsíquica, em Paris. Mas a imprensa mundial trombeteou que a metapsíquica morrera e havia sido enterrada com Richet. Não sabia que, 5 anos antes, em 1930, Rini e MacDougall haviam reiniciado as pesquisas metapsíquicas na Universidade de Duke, com a denominação de parapsicologia. Em 1940 o professor Rini anunciava a comprovação científica da telepatia, logo seguida das provas de outros fenômenos. Declarou a seguir a existência de um conteúdo extrafísico no homem, com a aprovação de pesquisadores da Universidade de Londres, de Oxford e de Cambridge. Seguindo o esquema de pesquisas de Kardec, mas agora enriquecido de novos métodos e do auxílio de aparelhagem tecnológica, fez esta proclamação, que provocou protestos dos conservadores: a mente não é física e por meios não físicos age sobre a matéria. O cérebro é simplesmente o instrumento de manifestação da mente no plano físico. Isso equivale a dizer que o homem é espírito e não apenas um organismo biológico. Posteriormente, as comprovações da tese de Kardec seguiram-se nas experiências parapsicológicas. Um por um, os fenômenos pesquisados por Kardec foram sendo repetidos na investigação. Surgiu a pesquisa mais complexa e perigosa, a dos chamados fenômenos Theta, referentes às manifestações de espíritos de mortos. Professor Prata assumiu a direção do grupo Theta de pesquisas e obteve resultados acentuados. Louis Rini efetuou pesquisas de campo e verificou a realidade das aparições e comunicações de espíritos. Só faltava agora a pesquisa de reencarnação, mais difícil ainda, pela impossibilidade de provas materiais de que uma pessoa foi realmente outra em encarnação anterior. O professor Ian Stevenson, da Universidade da Califórnia, incumbiu-se desse setor e publicou um volume que praticamente confirma as pesquisas de Albert de Rochas em Paris, no século passado. A parapsicologia espalhou-se por todo o mundo civilizado e conseguiu furar a cortina de ferro, penetrando a fundo na URSS, onde o professor Vladimir Raikov iniciou as pesquisas na Universidade de Moscou. Cientistas soviéticos revelaram, num simpósio em Moscou, que estudavam as teorias de um racionalista francês do século passado, Allan Kardec. Da Universidade de Rajasthan, na Índia,
surgiram os trabalhos do professor Amendras Nath Barnegei. Tanto Stevenson como Barnegei estiveram em São Paulo e fizeram conferências sobre o assunto, na Associação Paulista de Medicina e na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, revelando-se convictos da existência da reencarnação. Estava praticamente confirmada pelas pesquisas atuais as que foram feitas por Kardec, Crookes, Richet e outros no século passado. Ressurgiu, assim, no seio das próprias ciências, a concepção do homem como espírito e o conceito da morte como simples descondicionamento do ser, envolvido e condicionado na forma humana carnal, de origem animal. Restabelece-se também a ideia cristã da morte como libertação que reintegra o morto na sua dignidade humana, vivo e ativo. Ante a unanimidade das conclusões científicas, na confluência das provas universitárias em todo o mundo, torna-se impossível o retrocesso à antiga concepção teológica, de origem mítica, que faz do morto um condenado desprovido da sua capacidade de jurisdição própria, de vontade livre e livre-arbítrio. Reconhecendo-se que o homem é essência e não forma, e que a essência determina a forma de sua adaptação à vida terrena, o princípio da identificação do homem pelo corpo torna-se insatisfatório e até mesmo absurdo. As filosofias da existência, por sua vez, em todas as suas correntes, chegaram à conclusão de que a existência é subjetividade, o que vale dizer que é espírito. As provas obtidas por Raoul de Montandon na França, com fotos à luz infravermelha, mostraram que a morte de pequenos animais por éter liberava, nos que haviam morrido, uma forma semelhante ao corpo morto. Essas provas foram confirmadas pelas fotografias recentes da câmara Kirlian ajustadas a microscópios eletrônicos de grande potência, por cientistas soviéticos, na Universidade de Kirov. Ao mesmo tempo, os pesquisadores materialistas conseguiam ver e fotografar o corpo espiritual do homem, nas pesquisas com moribundos, no momento da morte. Todo esse acervo espantoso de fatos naturais e fatos provocados pela pesquisa científica dão inegável validade ao conceito atual da morte como libertação do homem para a vida transcendente espiritual. Querer opor a todas essas provas a simples negação materialista, que serve apenas de argumentos, é uma temeridade só aceitável da parte de criaturas inscientes, desprovidas de conhecimentos e incapazes de compreender o significado das pesquisas científicas. A educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. É um processo educacional que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. A vida e a morte constituem os limites da existência. Entre o primeiro grito da criança ao nascer e o último suspiro do velho ao morrer, temos a consciência do ser e do seu destino. As plantas e os animais vivem simplesmente, deixam-se levar na correnteza da vivência, entregues às forças naturais do tropismo e dos instintos. São seres em desenvolvimento, dirigidos pelo elan vital. Mas a criatura humana é um ser definido, que reflete o mundo na sua consciência e se ajusta a ele, não para nele permanecer, mas para conquistá-lo, tirar dele o suco das experiências possíveis e transcendê-lo, ou seja, passar além dele. Graças a isso existem as civilizações, o desenvolvimento histórico da sociedade e o acúmulo de conhecimentos no processo das sucessões dos períodos históricos. O homem que vive sem tomar conhecimento desse processo não viveu. Passou apenas pela vida, como diz o poeta, passou pela vida e não viveu. Uma criatura assim não entrou ainda na espécie humana, não se integrou nela. A integração se faz pela educação, e por isso a educação para a vida é a primeira a lhe ser dada. Nessa educação o ser se amolda ao mundo, começando pela educação familiar, no lar, e passando depois pela educação social na escola e pela educação profissional ou experiencial, na qual se faz cidadão do mundo, apto a escolher o seu ofício ou o seu que fazer e a ele se dedicar. E também por isso Simone de Beauvoir observou, com razão, que a humanidade não é uma espécie, mas um devir. É, podemos dizer, o fluxo da consciência na busca da sua própria realização. O negativismo de Sartre o levou a afirmar que o homem se frustra na morte,
pois nela acaba a sua aventura existencial. Mas Heidegger encarou o problema com mais profundidade e concluiu: o homem se completa na morte. Aquilo que para Sartre parecia o fim definitivo, para Heidegger é o rompimento da existência para lançar-se na transcendência. Isso concorda com as aspirações humanas em todos os tempos e com a afirmação de Richet, Mors janua vitae, ou seja, a morte é a porta da vida. Temos assim definido aquilo que constitui realmente o fim da educação, o seu objetivo único e preciso. Desde o momento da fecundação no ventre materno, o ser humano avança na transcendência natural do crescimento, do qual todas as coisas e seres participam. Essa é a transcendência horizontal de Jaspers, que a define especialmente no plano social. Mas a transcendência vertical, que não provém simplesmente das leis da vida, mas das aspirações de realização consciencial, essa só pode realizar-se no plano existencial, em que o desenvolvimento da consciência o leva a buscar a consciência suprema, que é Deus. Nesse plano o homem supera a fragilidade da existência e projeta-se na conquista de si mesmo, no controle integral de seus pensamentos, sentimentos e ações. Dessa maneira, a morte liberta o ser das condições da existência e nele se completa a realidade do ser. A educação para a morte é, portanto, a preparação do homem durante a sua existência, para a libertação do seu condicionamento humano. Libertando-se desse condicionamento, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito, na plenitude de sua essência divina. As religiões nasceram desse anseio existencial do homem e deviam transformar-se em escolas da educação para a morte. Não conseguiram esse objetivo em virtude da exigência quantitativa, decorrente da febre de proselitismo. Ficaram no plano da transcendência horizontal, imantadas ao fazer existencial. Quem viu e entendeu claramente esse fato foi Bergson, ao mostrar que a moral fechada do indivíduo, que não se prende à moral aberta da sociedade, é a única que corresponde à religião dinâmica do Homo sapiens. Nas religiões estáticas das comunidades ficam apenas os indivíduos massivos do Homo faber, necessariamente dependentes de estruturas sociais. Essas religiões comunitárias são sempre totalitárias, exclusivistas, baseadas num conceito de Deus que é simplesmente o reflexo do homem comum. Esse Deus pode morrer e ressuscitar, como o deus egípcio Osíris, sendo admirado e adorado pela sua façanha, mas nunca dará aos seus adoradores a menor noção da imortalidade. A medida humana não se aplica a Deus para usá-la nas coordenadas do infinito e da imensidade. Essas duas palavras encerram problemas que dão vertigem ao homem apegado à vida. As religiões sociais transformam-se assim nas religiões da morte. Porque a morte é uma exigência vital da comunidade, que sem a morte não se renovaria no tempo com a sucessão das gerações. O John Dewey entendeu que a educação é uma exigência da morte para a transmissão da cultura de uma geração para outra. Foi uma interpretação benévola da morte, que ganhou foro de verdade absoluta. Mas a realidade é outra. O pragmatismo instrumental de Dewey levou a considerar a morte como um instrumento prático da cultura. O que determina a existência da educação é o impulso de transcendência, o anseio biopsíquico do homem de se projetar além das suas limitações humanas, na busca do divino. Kardec chamou a isso lei de adoração, tratando do assunto num capítulo especial de O Livro dos Espíritos. Kant já havia assinalado, bem antes de Dewey, que a educação tem por fim levar o homem ao desenvolvimento de toda a sua perfectibilidade possível. Hubert e Kirchner foram mais longe, considerando a educação como um ato de amor, pelo qual uma consciência madura procura levar ao seu plano, amadurecer, uma consciência ainda imatura. A própria função da morte, em todos os reinos da natureza, e não apenas nominal, é desenvolver as potencialidades latentes, levando-as à realização possível de si mesmas. Nossa visão da educação amplia-se enormemente, universaliza-se, mais do que isso, pantoniza-se ao compreendermos fora das teias pragmáticas de Dewey. A educação para a morte começa na tomada de consciência dessa realidade espantosa.
O desenvolvimento da relva e o desabrochar das flores podem ser ajudadas pelo jardineiro, para que ambos os fenômenos possam atingir a sua perfectibilidade possível. Atingidos os limites dessa possibilidade, a relva e as flores murcham e morrem, para avançarem depois no ciclo dos renascimentos. A programação do computador cósmico inclui necessariamente o homem que morre para renascer no mesmo ritmo ascensional das coisas e dos seres, mas exigindo a tomada de consciência dessa pantogênese espiritual. As religiões da morte falham nessa fase de transição, interpretando negativamente o fenômeno positivo e renovador que sustenta a juventude do mundo. Por isso Jesus ensinou que aqueles que se apegam à própria vida a perderão, e os que a perdem, na verdade, a ganharão. A vida em abundância dos evangelhos é a integração do homem na plenitude da sua consciência divina. 3. Os vivos e os mortos. Desconhecendo a complexidade do processo da vida, o homem terreno sempre se apegou, principalmente nas civilizações ocidentais, ao conceito negativo da morte como frustração total de todas as possibilidades humanas. Não há nenhuma novidade na expressão sartreana que se propagou por toda a cultura moderna: o homem é uma paixão inútil. Foi sempre esse o conceito do homem na cultura ocidental, voltada exclusivamente para o imediatismo. Sartre não revela nenhuma perspicácia filosófica nesse simples endosso cultural de uma posição comum do homo faber ante o inevitável da morte. Mesmo nas civilizações orientais, impregnadas de misticismo, os homens comuns nunca saíram desse plano inferior da consideração da morte como destruição pura e simples. A teoria das almas viajoras, de Plotino, que substituiu no neoplatonismo a teoria da metempsicose egípcia, não chegou a popularizar-se. As hipóstases espirituais que essas almas franquearam, depois da morte, pareciam fantásticas, oriundas apenas da teoria platônica dos mundos das ideias e do desejo instintivo de sobrevivência que domina o homem. Mas as pesquisas científicas da natureza humana, particularmente no campo dos fenômenos paranormais, chegaram a provas incontestáveis da sobrevivência do homem após a morte. Essa sobrevivência implica naturalmente a existência de planos espirituais, as hipóstases, em que a vida humana prossegue. O desenvolvimento da física em nossos dias levou os cientistas à descoberta da antimatéria, das dimensões múltiplas de um universo que considerávamos apenas tridimensional, à conquista dos antiátomos e antipartículas atômicas que podem ser elaboradas em laboratórios, como têm sido elaborados. A existência das hipóstases já não é mais uma suposição, mas uma verdade comprovada. O corpo bioplásmico do homem, bem como o dos vegetais e dos animais, foi tecnologicamente comprovado. Os mortos não podem mais ser considerados mortos. O que morreu foi apenas o corpo carnal dessas criaturas, que Deus não criou como figuras de guinol para uma rápida passagem pela terra. Seria estranho e até mesmo irônico que, num universo em que nada se perde, tudo se transforma, o homem fosse a única exceção perecível, sujeito a desaparecer com os seus despojos. A maior conquista da evolução na Terra é o homem, criado, segundo o consenso geral, na tradição dos povos mais adiantados, feito à imagem e semelhança de Deus. Que estranha decisão teria levado o Criador a negar a esse ser a imortalidade que conferiu a todas as coisas e a todos os seres, desde os mais inferiores e aparentemente inúteis. Há uma economia na natureza que seria contrariada por essa medida de exceção. Hoje, a verdade se define, cada vez mais comprovada e inegável, aos nossos olhos mortais: o homem é imortal. Ao morrer na Terra, transfere-se para os planos de matéria mais sutil e rarefeita, em que continua a viver com mais liberdade e maiores possibilidades de realizações, certamente inconcebíveis aos que ficam no plano terreno. O espírito encarnado, que, lutando no fundo de um oceano de ar pesado, consegue fazer tantas coisas, porque deixaria de agir com mais interesse e visão elevada num plano em que tudo milita a seu favor. Enganam-se os que pensam nos mortos como mortos. Eles estão mais vivos do que nós, dispõem de visão mais penetrante que a nossa, são criaturas mais definidas do que nós, e podem ver-nos,
visitar-nos e comunicar-se conosco com mais facilidade e naturalidade. É preciso que não nos esqueçamos deste ponto importante: os homens são espíritos e os espíritos nada mais são do que homens libertos das injunções da matéria. Nós carregamos um fardo, eles já o alijaram de suas costas. Temos de pensar neles como criaturas vivas e atuantes, como realmente o são. Eles não gostam das nossas tristezas, mas sentem-se felizes com a nossa alegria. Não querem que pensemos neles de maneira triste porque isso os entristece. Encontram-se num mundo em que as vibrações mentais são facilmente perceptíveis e desejam que os ajudemos com pensamentos de confiança e alegria. Não temos o direito de perturbá-los com as nossas inquietações terrenas, em geral nascidas do nosso egoísmo e do nosso apego. Milhões de manifestações de entidades superiores, de espíritos conhecidos ou não, mas sempre identificados, ocorrem no mundo continuamente, provando a sobrevivência ativa dos que passaram para o outro mundo e lá não nos esqueceram. Desde a época das cavernas, das construções lacustres, passando pelas 20 e tantas grandes civilizações que se sucederam na história, os mortos se comunicam com os vivos e estes, não raro, procuram instruir-se com eles. O intercâmbio é normal entre os dois mundos e uma vastíssima biblioteca foi produzida pelos sábios antigos e modernos que estudaram o problema e confirmaram a sobrevivência. Mas, na proporção em que os métodos científicos se desenvolveram, na batalha das ciências contra as superstições do passado multimilenar, a própria aceitação geral dessa verdade levantou maiores suspeitas no meio científico. As raízes amargas das religiões da morte, que viveram sempre e vivem ainda hoje vampirizando o pavor da morte em todos os quadrantes do planeta, criaram novos empecilhos para o esclarecimento do problema. Ainda hoje, depois das provas exaustivas, milhões de vezes confirmadas pelos mais respeitáveis investigadores, a nossa cultura pretensiosamente rejeita a flagrante realidade e pesquisada fenomenologia de todos os tempos, como se ela não passasse de suposições inverificáveis. Qual a razão dessa atitude irracional em face de um problema tão grave, da maior importância para a teoria do conhecimento e particularmente para a adequação do pensamento à realidade, objetivo supremo da filosofia? Nossa cultura sofreu até agora de uma espécie de esquizofrenia catatônica, ignorando problemas essenciais e entregando-se à agitação das atividades pragmáticas. Como diz o brocardo popular, gato escaldado tem medo de água fria. A tremenda e criminosa oposição da Igreja ao desenvolvimento livre da ciência, com o delírio pirovásico dos tempos inquisitoriais, com suas fogueiras assassinas, deixou suas marcas de sangue e fogo no pelo, no couro e na carne viva do gato escaldado. A cultura é um organismo conceptual vivo, nascido das experiências humanas e dotado do mesmo instinto de conservação dos organismos vivos. Os pelos do gato escaldado se eriçam à menor aproximação de questões metafísicas. Remy Chauvin deu a esse fenômeno o nome apropriado de alergia ao futuro. Essa alergia, como demonstra, tem suas origens históricas no período inquisitorial. Só há um responsável por essa doença cultural, a Igreja, até hoje em atividade constante na luta contra o desenvolvimento cultural para asfixiar os movimentos que possam atentar contra a sua arcaica posição dogmática. Por isso assistimos, ainda hoje, às vésperas da era cósmica, o doloroso espetáculo de padres irados, particularmente nos países subdesenvolvidos, de cultura incipiente, desferindo os raios de sua indignação insolente contra as conquistas parapsicológicas, mas, ao mesmo tempo, com a sagacidade instintiva dos sacerdotes de todos os tempos e de todas as latitudes da Terra, tirando as vantagens possíveis dessa atividade histriônica na cobrança, a tanto por cabeça, dos cursos de parapsicologia dados ao povo com o tempero dos sofismas e mentiras habituais. Devemos a isso o nosso atraso brasileiro de 40 anos no campo das investigações e do estudo universitário do paranormal. Em compensação, padres e frades entregam-se livremente à exploração de clínicas parapsicológicas, servidos por médicos iludidos ou bem integrados na luta contra o avanço da cultura em nossa terra.
Se no plano espiritual a posição assumida pelos espíritos fosse a mesma dos homens, seríamos considerados como espíritos mortos. Porque o espírito que se encarna na Terra, afastando-se da realidade viva do espírito, é praticamente sepultado na carne. Nos planos inferiores do mundo espiritual, apegados à crosta terrena, os espíritos inferiores que o habitam se consideram como mortos na carne, pois perderam as prerrogativas do espírito livre. Mas os espíritos que atingiram planos superiores compreendem essa inversão de posições e nos encaram como companheiros temporariamente afastados do seu convívio, para fins de desenvolvimento de suas potencialidades nas lutas terrenas. Dessa maneira, mortos e vivos somos todos. Revezamo-nos na Terra e no espaço porque a lei de evolução exige o nosso aprimoramento contínuo. Se no plano espiritual os limites de nossas possibilidades de aprendizado se esgotam, por falta de desenvolvimento dos potenciais anímicos, retornamos às duras experiências terrenas. A reencarnação é uma exigência do nosso atraso evolutivo, como a semeadura da semente na terra é a exigência básica da sua germinação e do seu crescimento. Assim, nascimento e morte são fenômenos naturais da vida, que não devemos confundir com desgraça ou castigo. Só os homens matam para vingar-se ou cobrar dívidas afetivas. Deus não mata, cria. Ao semear as mônadas nos planetas habitáveis, não o fez para matar-nos, mas para podermos germinar e crescer como a relva dos campos. A mônada é a centelha de pensamento divino que encerra em si, como a semente do vegetal, todo o esquema da vida e da forma humana que dela nascerá no seio dos elementos vitais da carne. Os materialistas acreditam que o esperma e o óvulo ocultam em si mesmos todas as energias criadoras do homem. Mas os progressos atuais da genética animal e da genética humana os despertaram para a compreensão da existência de um mecanismo oculto no sêmen, do qual depende a própria fecundidade deste. Podemos dizer que Deus não trabalha com coisas, mas com leis. As pesquisas parapsicológicas revelaram que o pensamento é a energia mais poderosa de que podemos dispor. Essa energia não se desgasta no tempo e no espaço, não está sujeita às leis físicas, nem respeita as barreiras físicas. É ele a única energia conhecida que pode operar às distâncias ilimitadas do cosmos. Se podemos verificar isso nas experiências telepáticas, de transmissão de pensamentos entre as distâncias espaciais e temporais que todas as demais energias não conseguem vencer, devemos pensar no poder infinito do pensamento criador de Deus. Mas o orgulho humano se alimenta da sua própria ignorância e prefere colocar-se acima da própria divindade. Por isso o cientista soviético Vassiliev não aceitou a teoria de Rini, a natureza extrafísica do pensamento, e procedeu a uma experiência na Universidade de Leningrado para demonstrar o contrário. Mas não obteve as provas que desejava e limitou-se a contestar Rini com argumentos, declarando simplesmente que o pensamento se constitui de uma energia física desconhecida. Até agora, nem mesmo do além, para onde a morte o transferiu, à sua revelia, não conseguiu a refutação desejada. Esse é um episódio típico da luta dos negativistas contra a inegável realidade da natureza espiritual do homem. É inútil disputar com eles, que mesmo quando cientistas, apegam rigidamente às suas convicções, de maneira opiniática. Outro exemplo importante foi o do filósofo Bertrand Russell, que ante o avanço científico atual, declarou: até agora as leis físicas não foram afetadas. Como não foram, se toda a concepção física do mundo transformou-se no contrário do que era, revelando a inconsistência da matéria, a sua permeabilidade, a existência da antimatéria e a possibilidade cientificamente provada da comunicação dos mortos. Bastaria isso para mostrar que a física envelhecida de meio século atrás levou Einstein a exclamar: o materialismo morreu asfixiado por falta de matéria. Famoso físico americano, pousando o braço sobre a mesa, disse: meu braço sobre esta mesa é apenas uma sombra sobre outra sombra. Essa atitude opiniática de materialistas ilustres decorre da alergia ao futuro de que falou Rémy Chauvin, diretor de laboratório do Instituto de Altos Estudos de Paris. Por outro lado,
Temos de considerar a influência da tradição no próprio meio científico e as posições dogmáticas das correntes opostas do religiosismo igrejeiro e das ideologias materialistas, como as do positivismo, do pragmatismo e particularmente do marxismo. A prova científica da existência do perispírito, o corpo espiritual da tradição cristã, chamado pelos investigadores soviéticos da Universidade de Kirov, a mais importante da URSS, de corpo bioplásmico, foi simplesmente asfixiada pelo poder estatal. Nos Estados Unidos não se tentou repetir a façanha de Kirov porque a descoberta do corpo bioplásmico fere os interesses teológicos das igrejas cristãs. O religiosismo fideísta das igrejas, agora reforçado com o religiosismo político e estatal do materialismo, formam hoje a dupla que, agindo em forma de pinça, impede novamente o desenvolvimento da ciência. Nos Estados Unidos chegou-se ao extremo da divulgação científica de um documento lançado por instituições científicas, declarando que as descobertas produzidas pelas câmaras Kirlian, de fotografias paranormais, não passam do conhecido efeito corona. Irine, o grande confirmador da ciência espírita, foi posto à margem dos meios científicos oficiais, apesar de seu sucesso em todas as universidades do mundo. 4. A extinção da vida. A insistência do homem na negação de sua própria imortalidade não decorre, como geralmente se pensa, das dificuldades para prová-la cientificamente, nem da visão caótica do mundo em que se perdem os espíritos céticos, que vivem como aturdidos entre as certezas e incertezas do conhecimento humano. Decorre apenas do sentimento da fragilidade humana, considerado tão importante pelos existencialistas. O instinto de morte da tese freudiana, num mundo em que tudo morre, nada permanece, como notava Protágoras desolado, supera e esmaga na sensibilidade humana o instinto de vida, os anseios existenciais geralmente confundidos com o elan vital de Bergson. Sentindo-se frustrado e desolado ante a fatalidade irremovível da morte, e levado ao desespero ante a irracionalidade das proposições religiosas, o homem vê secarem as suas esperanças no inverno único e irremissível da vida material. Sua impotência se revela como absoluta, apagando em seu espírito as esperanças e a confiança na vida que o sustentavam na mocidade. A vida se extingue em si mesmo e aos seus olhos por toda parte, em todos os reinos da natureza, e ninguém jamais conseguiu barrar o fluxo arrasador do tempo, que leva de roldão as coisas e os seres, envelhecendo-os e desgastando-os, por maiores, mais fortes e brilhantes que possam parecer. A passagem inexorável dos anos marca minuto a minuto, com uma segurança fatal e uma pontualidade exasperante, o fim inevitável de todas as coisas e todos os seres. Ao contrário do que se diz popularmente, não são os velhos que sonham com a imortalidade, mas os jovens. Porque estes, na segurança ilusória de sua vitalidade, são mais propícios a aceitar e cultivar esperanças de renovação. Por mais geniais que sejam, por mais realistas que se mostrem, os jovens, com exceção dos que sofrem de desequilíbrios orgânicos e psíquicos, creem na vida que usufruem sem preocupações. Alega-se que são os velhos e não os jovens que se interessam pelas religiões, acreditando-se que esse interesse da velhice pela ilusão da sobrevivência é o desespero do náufrago que se apega à tábua de salvação. Imagem aparentemente apropriada, mas na verdade falsa. O velho religioso, não raro fanático, sabe muito bem que os seus dias estão contados e teme a possibilidade de seu encontro com os julgadores implacáveis com que as religiões os ameaçaram, desde a infância remota. Querem geralmente prevenir-se do que pode lhes acontecer ao passarem para outra vida carregados de pecados que as religiões prometem aliviar. O medo da morte é tão generalizado entre as pessoas que entram na reta final da existência, que Heidegger acentuou, com certa ironia, a importância da partícula-se nas expressões sobre a morte. A maioria das pessoas dizem morrese ao invés de morremos, porque o se refere aos outros e não a si mesmo. A figura jurídica da legítima defesa, nos casos de assassinato, institucionalizou racionalmente o direito de matar que, se por um lado reconhece a validade social do instinto de conservação,
Por outro lado, legitima nos códigos do mundo o sentido oculto da partícula-se nas fraudes inconscientes da linguagem. Por outro lado, essa partícula confirma o desejo individual de que os outros morram, e não nós, mostrando a inocuidade dos mandamentos religiosos. Por sinal, essa inocuidade, como se sabe, revelou-se no próprio Sinai, quando Moisés, ainda com a tábua das leis em mãos, ordenou a matança imediata de 2.000 israelitas que adoravam o bezerro de ouro. Chegamos assim à conclusão de que a posição do homem diante da morte é ambivalente, colocando-o num dilema sem saída, perdido no labirinto das suas próprias contradições. Desse desespero resulta a loucura das matanças coletivas, das guerras, do apelo humano aos processos de genocídio, tão espantosamente evidenciados na história humana. Os arsenais atômicos do presente, e particularmente o recurso novíssimo das bombas de nêutrons, revelam no homem o desejo inconsciente, mas racionalizado pelas justificativas de segurança, de extinção total da vida no planeta. Os versos consagrados do poeta, antes morrer do que um viver de escravos, valem por uma catarse coletiva. A extinção da vida é o supremo desejo da humanidade, que só não se realiza graças à impotência do homem ante a rigidez das leis naturais. Por isso a ciência acelera sem cessar a descoberta de novos meios de matança massiva. Os escravos da vida preferem a morte. Esse panorama apocalíptico só pode modificar-se através da educação para a morte. Não se trata de uma educação especial nem supletiva, mas de uma para-educação sugerida e até mesmo exigida pela situação atual do mundo. O problema da chamada explosão demográfica, com o acelerado desenvolvimento da população mundial, impossível de se deter por todos os meios propostos, mostra-nos a necessidade de uma revisão profunda dos processos educacionais, de maneira a reajustá-los às novas condições de vida, cada vez mais intoleráveis. Como assinalou Kardec, somente a educação poderá levar-nos às soluções desejadas. Os recursos que, em ocasiões como esta, são sempre produzidos pela própria natureza, já nos foram dados através da também chamada explosão psíquica dos fenômenos paranormais. O conhecimento mais profundo da natureza humana, levado pelas pesquisas psicológicas e parapsicológicas até às profundezas da alma, revelam que o novo processo educacional deve atingir os mecanismos da consciência subliminar da teoria de Friedrich Mies, de maneira a substituir as introjeções negativas e desordenadas do inconsciente por introjeções positivas e racionais. A teoria dos arquétipos de Jung, bem como a sua teoria parapsicológica das coincidências significativas, podem ajudar-nos em dois planos, o da transcendência e o da dinâmica mental consciente. A educação para a morte socorrerá a vida, restabelecendo-lhe a esperança e o entusiasmo das novas gerações pelas novas perspectivas da vida terrena. Uma nova cultura, já esboçada em nossos dias, logo se definirá como a saída natural que até agora buscamos inutilmente para o impasse. Vivemos até agora num torniquete de contradições alimentadas por grosseiros e desumanos interesses imediatistas. O mundo se apresenta em fase de renovação cultural, política e social, povoado por gerações novas que anseiam pelo futuro e se encontram oprimidas e marginalizadas pelo domínio arbitrário dos velhos, dolorosamente apegados a vícios insanáveis de um passado em escombros. A prudência medrosa dos velhos e o anacronismo fatal de suas ideias, de suas superstições e de seu apego desesperado à vida como ela foi e não como ela é, esmagam sob a pressão de mentalidade antiquada apoiada no domínio das estruturas tradicionalmente montadas dos dispositivos de segurança. Essa situação negativa é transitória, em virtude da morte, que renova as gerações, mas prolongando-se nesses dispositivos garante o prolongamento indefinido da situação, ao mesmo tempo em que as novas gerações, marginalizadas politicamente, não dispõem de experiências e conhecimentos para enfrentar os dominadores, caindo em apatia e desinteresse pela vida pública. Essa situação se agrava com a ocorrência de tentativas geralmente ingênuas e inconsequentes de jovens explorados por grupos violentos, o que provoca o desencadeamento de pressão oficial,
geralmente seguida de revides terroristas. É o que se vê, principalmente, nos países europeus arrasados material e espiritualmente pela Segunda Guerra Mundial. Esse impasse internacional só pode ser rompido por medidas e atitudes válidas de governos das nações em que o choque de mentalidades antagônicas não chegou a produzir estragos materiais e morais irrecuperáveis. Muito podem contribuir para o restabelecimento de um estado normal